Isaías 32, a partir do verso 15, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta, e a justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil, e o fruto da justiça será paz, e o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. E mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó, como vocês serão felizes, semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Pai querido, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e faz dessa hora a hora em que possamos ser tocados pelo Teu Espírito de uma maneira particular e direta, que aquilo que o Senhor preparou para mim, o Senhor esteja me dando e eu possa distinguir que foi para mim, e assim, Senhor, com cada um de nós. É aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém. Nós continuamos a estudar esse trecho, essa sessão de Isaías. Você lembra do contexto? Estava tendo uma guerra, eles colocaram a esperança no Egito, o Egito não deu certo, os embaixadores não conseguiram o que tinha sido prometido, e agora, então nesse grande momento de crise, o povo consegue entender que a resposta só está em Deus, e começam a buscar ao Senhor numa intensidade, numa devoção diferenciada, porque não tinha outra esperança a não ser o Senhor. Eu comentei hoje de manhã que às vezes nós somos assim, não é? Só quando tudo mais rui ao redor da gente, é que a gente entende que a gente só depende do Senhor, não tem jeito. Mas nesse contexto, agora Isaías vai nos mostrar uma outra angústia do coração. A angústia do coração estava na forma de uma pergunta: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Não é? E isso tem a ver com o relógio de Deus. Como é que funciona o relógio de Deus com o relógio humano? E a gente começou a estudar um pouquinho a respeito disso, e a gente descobriu que o relógio de Deus, diferentemente do nosso relógio, ele não está contando horas, minutos, segundos, dias ou anos, mas ele conta aquilo que Isaías começa a responder: os derramamentos do Espírito sobre a nossa vida. E aí então o Senhor vai responder através de Isaías: até que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês. E aí a gente vai perceber que esse relógio de Deus funciona diferente. Derramamentos do Espírito é que marcam o tempo de Deus. E nesse sentido, o tempo de Deus, né, porque ele está no contexto da eternidade, nós estamos no contexto da temporalidade, o tempo de Deus, ele passa a ter uma medida diferente. Então, se a gente for pensar em tempo humano, quanto menos tempo no meio da crise, melhor. Mas se eu pensar na dinâmica do tempo de Deus, que não tem nada a ver com o tempo cronológico, quanto mais derramamentos do Espírito na minha vida, melhor. E talvez eu pudesse até dizer que o tempo de Deus é inversamente proporcional ao tempo cronológico, porque quanto mais derramamento do Espírito, menos eu sinto a intensidade da demora, porque o Senhor é que está suprindo todas as coisas na minha vida. E aí a gente passa para uma outra pergunta, que a gente começou a trabalhar hoje de manhã, e a pergunta foi: olha, se quanto mais melhor, e aí tem a ver com o tempo de Deus, o derramar do Espírito, então como é que eu posso experimentar mais o derramamento do Espírito na minha vida? E aí eu comparei isso às badaladas, não é?
do relógio de Deus. Lembra que os relógios antigos, não é? Eles marcavam o tempo, especialmente nas cidades, com a badalada do sino, não é? Nem todo mundo tinha relógio de pulso, e aí a pessoa ouvia, opa, 1 hora, uma badalada, 2 horas, 2 badaladas. E aí a gente vai lá para o livro de Hebreus, capítulo 12, e a partir do verso 1 a gente vai encontrar 7 badaladas do relógio de Deus, que nos ajudam a vivenciar esses derramamentos do Espírito na nossa vida. E aí no capítulo 12, versículo 1 do livro de Hebreus, a gente vai encontrar a primeira badalada, não é? E o versículo 1 vai dizer assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E eu disse que no livro de Hebreus o autor, ele compara esse tempo de Deus, as coisas de Deus, e esse correr nosso na vida, essas badaladas do relógio de Deus, a uma maratona. E eu disse, olha só que coerência tem isso, porque eu perguntei hoje de manhã, quanto tempo leva uma maratona? E é uma resposta difícil, porque ela só termina quando o último maratonista chega na linha de chegada. Não importa às vezes se já chegou um primeiro, não acabou a corrida. Só termina quando o último chega, tá? E aí a gente vai descobrir que o tempo da maratona é parecido com o tempo de Deus. E aí a gente vai aprender as badaladas. Primeira badalada desse relógio de Deus, vai ver no verso 1. Ele diz assim, olha, enquanto você está correndo nessa maratona da fé, não é? A primeira coisa que você tem que aprender é ser motivado pela torcida. E a Bíblia vai dizer, olha, ainda que nós tenhamos, porque nós temos essa grande nuvem de testemunhas, e o texto que está lá é o capítulo 11, onde vai falar sobre os heróis da fé. Eles estão testemunhando para nós que Deus pode, de que Deus vai fazer, que se Ele escreveu a história deles daquela maneira, Ele pode escrever a nossa. E eu comparei isso àquilo que nos motiva nessa espera, é ler a palavra de Deus, é conhecer a história de homens e mulheres de Deus que passaram por tribulações e que venceram. São os testemunhos das pessoas que tocam o nosso coração, são as palavras que Deus coloca na boca de outros para tocarem a nossa alma. Então, primeira badalada de Deus que motiva você no meio da jornada, que faz você buscar mais a Deus, são os testemunhos. A segunda badalada, que também está no versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus, vai falar para a gente que se eu quero mais do derramamento do Espírito da minha vida, eu tenho que tirar todo o peso inútil, tudo aquilo que não me torna tão eficiente. E hoje pela manhã eu falei sobre isso, né? Que os recordes nas Olimpíadas têm melhorado, justamente porque esse critério de eficiência faz parte dos equipamentos, faz parte da roupa. Então, se você olhar uma fotografia dos primeiros Jogos Olímpicos, tinha gente que fazia o esporte de calça, não é? E aí você diz, como é que pode e tal? Mas hoje o que está em foco é a eficiência. Então olha para a tua vida e veja o que impede você, que não é necessariamente mal, mas consome o teu tempo, tira o teu foco do projeto de Deus para a tua vida, do derramar do Espírito, para que você possa ter mais do derramamento de Deus. Porque quanto mais do derramamento de Deus, que representa o tempo de Deus, melhor vai ser na sua vida. E eu quero continuar agora, essa noite, falando sobre as outras badaladas desse texto, e que nos ajudam a entender. Verso 1 ainda diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta.
A próxima badalada do tempo de Deus, do relógio de Deus, tem a ver com o retirar da sua vida o que pode desqualificá-lo. O que será que pode desqualificar-nos a receber o derramamento do Espírito Santo? E nesse contexto, o autor de Hebreus está dizendo assim: toma cuidado com o pecado, porque o pecado desqualifica. E se eu for desqualificado, eu tenho que começar tudo de novo. E aí a ilustração que a gente pode ter é da própria Olimpíada, né? Se você tem um atleta que está se preparando para a Olimpíada, vai correr na Olimpíada, vai participar dos Jogos, ele tem uma preocupação tão grande em não ser desqualificado, que até um remédio para dor de cabeça, ele vai consultar um médico especializado nas leis da Olimpíada, porque pode ser que um remédio para dor de cabeça, com aquela substância que está lá, ou um remedinho que a gente usa para pingar no nariz, tá? Para desentupir o nariz, tem alguma substância que possa desqualificá-lo no exame antidoping. A gente, quando fala em exame antidoping, está pensando em cocaína, está pensando em anfetamina, mas você sabia que tem substâncias dentro do remedinho que você pinga no nariz que pode desqualificá-lo? E aí então ele vai dizer: não, eu não quero, eu vou sofrer a dor de cabeça, meu nariz vai ficar entupido, porque eu não quero ser desqualificado. Interessante é aqui que o autor de Hebreus vai dizer que o pecado, diferentemente dos pesos, os pesos não tem nada de errado na nossa vida, eles não nos desqualificam diante de Deus, eles simplesmente fazem a gente andar mais devagar. Mas o pecado que desqualifica, ele se enrola na nossa vida. E olha só o texto, que coisa interessante. Ele diz assim: o pecado que nos envolve, que se enrola na nossa vida. E aí o que ele está dizendo é que o pecado não somente é um fato que acontece na minha vida, mas o pecado, ele se torna uma amarra, algo que está se enrolando na nossa vida. E olha que coisa interessante, às vezes nós somos desqualificados, e aí temos medo de cortar o pecado, porque nós estamos envolvidos com pessoas. Por exemplo, todo crente sabe que sexo fora do casamento é contra a vontade de Deus. A gente lê isso na Bíblia. E aí chega uma hora que a gente tem que tomar uma decisão. E eu digo: tá bom, Senhor, eu vou fazer do teu jeito. Mas aí eu estou enrolado. E aí eu tenho que falar com a outra pessoa. E é interessante isso, né? Porque às vezes a gente está acompanhando uma pessoa no discipulado e diz: e aí, resolveu? Disse: pastor, deu tudo errado. Como assim que deu errado? Eu fui conversar com a pessoa que a gente estava rompendo, aí rolou um beijo, um abraço, aí não deu nada certo. Está entendendo? O pecado enrola. Aí eu brinco assim, ó: desiste por telefone, porque esse negócio de se encontrar não vai dar certo. Não, é sério, a gente tem envolvimento com pessoas, mas não é só na área sexual. A gente gera compromissos no pecado. E as pessoas vão dizer: peraí, tudo bem, é tua fé, mas escuta, e eu aqui do meu lado, porque o pecado enrola a gente. A gente fica envolvido. A gente não fica só envolvido com pessoas, a gente fica envolvido com a nossa própria imagem. Eu me lembro de um pregador no Brasil, não é? Que quando o seu pecado foi anunciado, ele usou uma expressão muito estranha, que tinha a ver com a imagem dele. Ele disse assim: eu sou macho o suficiente para dizer o que eu fiz. Eu disse: cara, isso não tem nada a ver se você é macho ou não é macho, tem a ver que você é pecador.
E às vezes a gente está dizendo, não, é assim mesmo, porque eu sou essa pessoa, eu não vou voltar atrás, eu tenho minha postura, durante a minha vida eu fiz assim, e a gente às vezes está enrolado, porque o pecado enrola a gente na nossa própria imagem. O que é que as pessoas vão pensar de mim se eu tomar essa atitude agora? Vão pensar o que você é, pecador. Pode falar para quem está perto de você, desgraçado pecador, pode falar. Palavra dura, pastor, mas é verdade, pecado é desgraça, desgraçável. Se preferir, diga miserável. Agora escuta que você é igualzinho, viu? E eu também. Nós somos. Pecado enrola, se envolve na vida da gente. A gente não se envolve só com pessoas, com a imagem da gente, mas a gente, na medida em que a gente está enrolado no pecado, a gente vai entender que quando a gente vai se desenrolar, existirão graves perdas. Isso nos amedronta. E é por isso que às vezes a gente só tem coragem de abandonar o pecado quando a gente entende o custo dele enrolado a nós. Eu acho que uma das grandes lições que o Brasil está vivendo é a lição dessa Operação Lava Jato. É interessante, não é? Como os lados, eles se alternam, e eles dizem assim, como é que a gente pode acreditar num bandido que está agora fazendo uma delação premiada? Eu não acredito em delator, eu não confio em delator. Você está ouvindo? Eu só eu que estou ouvindo esses negócios, né? É interessante isso, né? Agora a gente fica pensando, por que ele está delatando? Porque alguns que estão presos na cadeia hoje continuaram fazendo as mesmas coisas até quando a empresa deles já estava sendo investigada por um outro fato. Mas só decidiram abrir mão daquilo que está enrolado quando descobriram que iam tomar uma pena de 40 anos de cadeia. E aí decidiram desenrolar, porque é melhor tomar 10 do que 40 anos. E às vezes na vida da gente é assim, a gente está tão enrolado no pecado, que a gente só vai decidir abandonar o pecado quando arrebentou tudo na nossa vida. Quando a vida quebrou, o casamento quebrou, o dinheiro faliu, as coisas deram errado, a imagem da gente já foi lá para baixo, tá? E aí a gente diz, bom, tem jeito, então agora eu vou olhar para cima, Senhor. E às vezes no meio desse tempo Deus falou ao nosso coração e a gente dizia, não dá para a gente se converter do mau caminho, porque o custo disso é muito alto. E aí Deus diz assim, tá bom, eu vou desenrolar para você. Mas aí vai doer mais ainda. O que a Bíblia está dizendo é, se você quer ver no teu tempo de crise, os derramamentos do Espírito Santo, entenda que o custo de você perder esse derramamento e ser desqualificado por Deus é muito maior. É interessante quando a gente vê, por exemplo, um grande esportista que ganhou a medalha de ouro, ser desqualificado. E aí ele tem que voltar no comitê olímpico e devolver a medalha de ouro. Está entendendo? E publicamente isso fica marcado para a história. Não tem jeito. A Bíblia está dizendo o seguinte, você quer ver a badalada de Deus no derramamento do Espírito, presta atenção no que está acontecendo na tua vida e no que está enrolando você, para que você não seja desqualificado. E Satanás, ele é muito astuto.
muito nisso. Eu queria concluir esse ponto lembrando uma história do Velho Testamento. A história do Velho Testamento fala de uma guerra, e nessa guerra, não é? Um rei dos Amalequitas estava muito preocupado com o avanço. Balaque, esse rei, estava muito preocupado com o avanço do povo de Deus na terra prometida. E então ele contratou um bruxo, não é? Chamado Balaão, para rogar uma praga nesse povo. Mas Balaão, que foi chamado de 1.200 quilômetros, era o profeta daquele tempo mais famoso do mundo. Ele chega lá e diz para Balaque: Balaque, não tem macumba que pegue nessa gente, não tem jeito, porque o Deus dele é o Deus Todo-Poderoso. Não pega, não tem jeito. E aí então Balaque diz para ele: não, você tem que inventar um jeito, se vira, paguei caro a teu despacho, se vira aí. E olha só o que ele vai dizer para Balaque: olha, ninguém pode lançar uma urucubaca aí, mas eu vou te ensinar como você pode desqualificar o povo de Deus. Ele diz assim: infiltra no meio desse povo a idolatria, e infiltra no meio desse povo a prostituição, e aí você não vai precisar lutar com esse povo, porque Deus vai lutar contra eles. E aí então Balaque chama sua filha, que era a sacerdotisa da deusa Azera, que era a deusa da fertilidade, e disse para ela: você vai pegar as sacerdotisas mais bonitas, e vão entrar no meio do povo, e vão seduzir aquelas pessoas, de tal maneira que eles possam dormir com vocês, e possam também render a adoração a deusa Azera. E aí começa isso a acontecer, entra pelo fundo, entra pela porta do fundo, e eles começam a se envolver, e chega uma hora que Moisés está lá, e está dizendo: Senhor, não estou entendendo, nós perdemos a bênção, a gente não está entendendo o que está acontecendo, parece que a bênção foi embora. E Deus diz assim para ele: você não viu o que aconteceu? Entrou agora a idolatria no meio do meu povo, e entrou a prostituição, e eu não posso ficar no meio dele e abençoá-lo. Ele diz assim: é tão sério isso, tão sério, que agora, nesse momento, tem um príncipe de Israel, um dos conselheiros do governo, que está dentro da tenda do encontro, da revelação, dormindo com a filha daquele rei que era sacerdotisa, diante de mim, na minha casa, profanando a minha casa. Eles perderam a vergonha. E aí Moisés diz para Josué: vai lá, Josué, tira aquilo de lá, nem que você tenha que espetar os dois com a lança, tira de lá, porque não tem como Deus nos abençoar quando a gente está enrolado no pecado. O pecado desqualifica. E aí Deus tem que tratar primeiro o nosso pecado. E sabe o que é pior? É que quando a gente está enrolado no pecado, a gente acha que aquilo é o normal, que aquilo faz parte da nossa vida. E então Deus tem que ser muito firme conosco, para a gente entender que aquilo é ser desqualificado aos olhos de Deus. Por isso, se você quer ver os derramamentos do Espírito na tua vida, alivie o peso, ouça o que Deus já fez na história, mas se desenrola do pecado. E para a gente se desenrolar do pecado, a gente precisa de um pacto com Jesus e o poder do sangue dele, que nos purifica de todo o pecado.
A gente precisa de coragem para romper com aquilo que está enrolando a nossa vida. Não adianta eu chegar para Deus, pedir perdão hoje e continuar do mesmo jeito, cara de pau, sem vergonha. Imagina que você tenha cometido alguma coisa muito ruim na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, e você chega lá e diz assim: olha, vamos acertar a nossa vida, isso aqui mudou, acabou, me perdoa. Aí ela diz: tá bom, está perdoado. Mas daí a semana que vem você está igualzinho. E se você está traindo ela, é com a mesma mulher, porque o telefone está tocando do mesmo jeito. O que é que você acha que vai acontecer? Agora vamos falar de Deus, o Todo-Poderoso, que você não pode esconder o telefone, Ele está vendo todas as coisas. Então não tem jeito, ou você se desenrola pelo poder de Deus e deixa Ele transformar a tua vida, ou você está desqualificado.